Ora, boa tarde, sejam bem-vindos a uma nova edição do Café para Acopar, uma iniciativa das empresas químicas do Complexo de Estarreja. Obrigado pelo convite, obrigado à Escola Secundária pelo interesse nestes temas. E eu vou começar por dizer que não sabia, portanto, qual ia ser a composição da assistência e, por coincidência, lembrei-me de começar a apresentação com um slide que, em vez de mostrar o homem de Neandertal, mostra a mulher de Neandertal. Uma forma que o pintor que pintou este quadro, um pintor alemão chamado Hartmut Zender, que eu conheci quando ensinava na Universidade de Colónia, aqui há muitos anos, no Paleolítico, quando era mais novo, e ele um dia, portanto, depois de assistir a uma palestra que eu lá fiz, convidou-me para ir ao estúdio dele e mostrou-me este quadro, que ele dizia: olha, eu estou farto de ouvir falar num homem Neandertal. Também havia mulheres, seguramente, naquela época. Senão não haveria homens. Não haveria homens. E, portanto, resolvi pintar este quadro com uma mulher de Neandertal ocupar o centro da imagem e numa postura, digamos, deste tipo, para chamar a atenção das pessoas para que estamos a falar de seres humanos em todas as suas dimensões, não é? Temos aqui, há cerca de 2 milhões de anos, uma espécie que é o Homo erectus, que é os primeiros humanos, que depois nascem em África, expandem-se para o resto do mundo. Depois, há cerca de 1,5 milhão e meio milhão de anos, dividem-se, formam-se duas humanidades. Os Homo erectus continuavam pela Ásia. Há uma coisa intermédia chamada Heidelbergensis, há cerca de 400 mil anos, na Europa e na África, e depois daí saem dois ramos diferentes, os Homo sapiens e os Neandertais. Os Homo sapiens aparecem na África e depois vão se espalhar pelo resto do mundo e levar à extinção os Neandertais que permaneciam na Europa e os descendentes do Homo erectus que permaneciam na Ásia. E, portanto, há cerca de 200 mil e há cerca de 40 mil anos desenrola-se este processo. Dá 40 mil anos para cá, o resto tudo caput, só há Homo sapiens e os Neandertais não têm nada a ver com a nossa ancestralidade. Então, mas por que razão é que os Neandertais, nesse cenário de exclusão competitiva, não é? Porque é que foram os Neandertais que desapareceram e não ao contrário? O que é que os Homo sapiens tinham que os Neandertais não tinham, que podia explicar, portanto, esse desenlace? E uma das explicações que se dava, por exemplo, é que os Neandertais não teriam linguagem. E dizia-se isso porque, se nós tivermos um esqueleto à nossa frente e lhe pedirmos para dizer umas palavras, ele não diz, não é? Portanto, os esqueletos não falam. Portanto, o que se fazia era uma interpretação a partir do esqueleto, nomeadamente da anatomia da base do crânio, e no facto de, nos esqueletos neandertais que se conheciam até há cerca de 50 anos, não haver, portanto, não estar representado o osso vioide, que é este osso aqui, que marca, portanto, a maçã de Adão, não é, nos homens, não existia. E, portanto, pensou-se, não tinha o ocioide, a base do crânio tem uma anatomia ligeiramente diferente, o aparelho, portanto, os tecidos moles, não é, da faringe e da laringe, que estão relacionados com a nossa capacidade para emitir sons, provavelmente não tinham o mesmo desenvolvimento e, portanto, eles não falavam. Ou então falavam mal, não é? Portanto, tinham uma capacidade limitada para emitir sons que não me permitia ter uma linguagem muito desenvolvida. E houve até um estudo, há até um estudo, curiosamente, de um investigador americano que se lembrou de tentar, através de uma maquineta que ele construiu, portanto, enfim, digamos, a partir das partes duras, reconstituir as partes moles e ver que sons é que essas partes moles, usando voz sintética, poderiam emitir. E chegou à conclusão que a língua moderna mais parecida com aquilo que os neandertais poderiam falar era o português. Justamente um esqueleto encontrado no que é hoje o Estado de Israel, nos anos 80, veio demonstrar, portanto, que os neandertais tinham um hioide e tinham realmente, do ponto de vista, portanto, da sua capacidade
daquilo que nós podemos, a partir do esqueleto, dizer sobre a sua capacidade para emitir sons e falar, não tinham diferença nenhuma com a humanidade atual. Bom, essa era uma das hipóteses basicamente, o outro argumento, uma das hipóteses para explicar porque é que eles teriam desaparecido, sustentava, portanto, esta ideia que, no fundo, se baseia na comparação entre os esqueletos e a morfologia da face e do crânio, para dizer, mas eles são tão diferentes uns dos outros que não é possível que sejam a mesma coisa. Portanto, sendo a diferença tão marcada, tendo-se mantido ao longo de milhares de anos, uns em África e outros na Europa, até que se juntaram e uns fizeram desaparecer os outros, temos que aceitar, a partir do princípio, que se trata de espécies diferentes. E era, portanto, este o conceito em que se baseava a visão dominante até há cerca de 30 anos. São diferentes, uns são longilíneos, têm um corpo tipo corredor de maratona, tipo keniano que ganha as maratonas ou as corridas de 10 mil metros. Os outros são atarracados como os esquimós, não é? Do presente, porque viviam numa época na Europa, portanto, durante a Idade do Gelo, quando o clima era bastante mais frio, para não dizer muito mais frio, do que na atualidade, e portanto tinham uma complexão física típica das populações das regiões árticas atuais, não? Os esquimós, os lapões, etc. O que é que acontece? Portanto, e é aqui que muda tudo. É aqui que começam as coisas a mudar. No Natal de 1998, nós descobrimos neste abrigo, ali na região de Leiria, no Val do Lapedo, um proprietário que tinha feito uma terraplanagem ali onde vocês veem aqui indicado, eu estou estas duas pessoas, à superfície, por milagre, não destruiu uma coisa que nós viemos a descobrir que era uma sepultura, porque à superfície encontramos dois dedos humanos, duas falanges, não é? Não, obviamente. E pensámos, bom, isto aqui, se calhar está aqui uma sepultura, vamos escavar. João, e o proprietário para a obra e chamou os arqueólogos? Não, o proprietário tinha feito isto 4 anos antes. Ok. Ele tinha feito a terraplanagem, porque queria lá pôr uma barraca para guardar as alfaias, não é? Agrícolas. Depois não chegou a fazer nada e aquilo estava assim e um dia uns colegas meus, portanto, trabalhavam comigo, funcionários, que eu tinha pedido para lá irem ao vale por outra razão, olhando do outro lado do vale, olhando para esta parede rochosa, isto é um sítio bom para quem se dedica a estas coisas. Isto é um sítio onde é provável existirem vestígios desta época, não é? Portanto, são as grutas e os abrigos sob rocha, que aqui para o norte não existem porque não são terras calcárias, não é? Mas, portanto, na região centro do país e no Algarve existe muito. E são sítios bons para conter sedimentos e, portanto, esses sedimentos terem vestígios dessas épocas muito antigas que nós estudamos do Paleolítico. E eles foram lá ver o que é que era e foi nessa altura que telefonam, temos que ir ver isso e tal, e passado uns dias montou-se a operação. Aparece aqui o esqueleto, e depois podemos reconstituir. Reparem que ele tem uma coloração avermelhada. Porquê? Porque o cadáver, não é, estava amortalhado numa pele tingida com ocre vermelho. Agora, o que interessa é o seguinte: ao fazer-se depois o estudo do esqueleto, viu-se que, comparando, não é, aquele esqueleto com as características de uns e de outros, que supostamente eram muito diferentes, não tinham nada a ver uns com os outros e não sei o quê, verificou-se justamente o contrário. Que na realidade o esqueleto tinha características dos dois. Como é que isso pode acontecer? Só pode acontecer se realmente são muito diferentes, mantêm uma identidade muito clara durante muito tempo. São raças, entre aspas, não é? É porque na realidade não eram espécies diferentes, simplesmente viveram durante tanto tempo separados uns dos outros que, sobretudo, nas zonas mais afastadas da fronteira entre ambas as populações,
esses caracteres distintivos mantiveram-se ao longo de gerações e gerações e gerações, e portanto nós podemos, olhando para uns, dizemos, epá, isto é uma coisa, isto é outra. Mas na realidade, quando surgiu a situação de se dar o contacto, fizeram aquilo que os seres humanos fazem em geral nestas situações, por muito diferentes que as pessoas sejam. João, portanto, no fundo o que estás a dizer, porque há esta ideia de que espécies diferentes não se podem cruzar, não é? Imaginem um cavalo com um burro, não é? Por norma, estes animais não se misturam entre si e quando são cruzados dão origem àquilo que se chama o macho ou a mula, que é a descendência não fértil, ou seja, como cruzamos duas espécies diferentes, ou de todo não dão descendência, ou se derem descendência, a descendência é estéril. Uma mula ou um macho, que é filho de um cavalo ou de uma égua e de um burro ou de uma burra, não são férteis. Não era o caso da criança do Lapedo. E não era o caso destas duas... Vamos lá ver, a criança do Lapedo, quando morreu com 4 anos e meio ou 5 anos, não deixou descendência. Não, claro, está bem, mas o que mas eu sei, é só pela coisa. Portanto, agora, ela não deixou descendência, mas o facto dela existir com estas características quer dizer que nos antepassados, nos avós, nos bisavós? Nos avós, nos bisavós, ou neste caso concreto, porque há 30 mil anos já não havia neandertais puros, entre aspas, portanto, quando 5, 10 mil anos antes, na Península Ibérica, houve essa situação de contacto entre os neandertais e populações em expansão que tinham começado a sair da África há muitos anos antes, deu-se o cruzamento. E pronto, agora para adiantar, já agora, portanto, isto na parte do esqueleto e das provas de miscigenação físicas, não é? É um lado muito importante da história. O outro lado é que, enquanto tudo isto estava a acontecer, como arqueólogos, já não necessariamente como estudantes ou estudiosos dos fósseis, vamos encontrar jazidas, sobretudo na Península Ibérica, que vão demonstrar o quê? Que estes neandertais, que supostamente não tinham linguagem, que não tinham objetos de adorno, que, portanto, não tinham uma capacidade para pensar e comunicar por símbolos tão avançada, ou se calhar não a tinham de todo como os africanos, na realidade, não só também a tinham, como apresentam provas arqueológicas dessa posse mais antigas, inclusivamente, do que em África. A Cueva de los Aviones, onde encontramos conchas perfuradas, tingidas de ocre, à mistura com grandes quantidades de pigmento, ocre vermelho e ocre amarelo. Por exemplo, este pigmento chama-se natrogerosita, é um pigmento amarelo cuja única utilização industrial conhecida atualmente é na fabricação de produtos cosméticos. Portanto, a datação demonstrou que estas conchas e estes pigmentos tinham uma idade de 115 mil anos no mínimo, portanto, entre 115 mil e 120 mil anos, e mais recentemente ainda, pudemos demonstrar em 3 grutas de Espanha, portanto, a Cueva de la Pasiega, nos Montes Cantábricos, a Cueva de Maltravieso, em Cáceres, e a Cueva de Ardales, em Málaga, que os primeiros pintores, os primeiros artistas que pintaram nas paredes das grutas da Europa foram os neandertais. Portanto, neste caso, mãos em negativo, aqui pintavam estalactites, provavelmente porque davam-lhes uma importância... Teria algum simbolismo. Teria algum simbolismo associado que desconhecemos. Neste caso, é um símbolo em forma de escada, não sabemos que significado é que teria, mas sabemos que a calcite que se formou por cima deste pigmento pode ser datada através de uma técnica chamada o método urânio-tório, com muita exatidão, e diz-nos que a calcite tem 65 mil anos. Portanto, a arte tem, pelo menos, o que está por baixo é mais antiga. Pode ter 65.001, ou 75 mil, ou 150 mil. A gente não sabe, mas sabe que pelo menos tem 65 mil anos. E não há nada conhecido em África com esta antiguidade. O raciocínio correto é, se temos provas de que isto era assim aqui, provavelmente também era assim nos outros lados, só que a gente não tem ainda informação que nos permita comprovar que assim é de facto. Não podemos também
passar aqui a palavra, dúvidas, Vamos comentários. acabar. Sim, É? vou acabar já. Tudo isto para vos dizer que, na realidade, um dia um jornalista perguntou-me: então, mas você defende esse ponto de vista? Acha que o Neandertal, se fôssemos capazes de o clonar e de renascer, seria capaz de pilotar uma nave espacial? E eu saquei-lhe desta fotografia e disse: olha eu. Claro, isso é um truque, não é? É um truque Photoshop. Isto é uma imagem da Estação Espacial Internacional e este é o Neandertal de 1856, tal como reconstituído. O original. Original. Mas, basicamente, a mensagem é esta. Portanto, estamos a falar de pessoas que eram muito diferentes de nós porque viveram há muito tempo. Basicamente é isso. Imagino que, sei lá, eu não percebo nada disto, mas se os Neandertais vivessem num continente completamente à parte dos Homo sapiens, será que os dois construiriam uma história, civilizações, culturas, chegariam a um ponto de modernidade em simultâneo? Eles seriam capazes disso? A gente responder a essas coisas é complicado. É a história alternativa, não é? Essa história, fazer história alternativa. Mas há uma coisa que a gente pode, há uma coisa que a gente pode fazer, que é usar exemplos conhecidos. Nós sabemos que o continente americano esteve isolado, completamente isolado, da Europa e da Ásia e da África durante os últimos 12 mil anos. E, no entanto, temos as pirâmides do Egito e temos as pirâmides dos Maias e temos as pirâmides dos Incas e dos Aztecas. Não é? Portanto, quando os europeus chegaram ao continente americano, encontraram, sobretudo na América Central, civilizações tão avançadas como a sua. Quero-vos agradecer. Quero agradecer ao João Zelhão por ter vindo aqui partilhar estas experiências connosco. Queria chamar o diretor da escola só para nos dizer umas palavras antes de vocês se levantarem. E marcamos encontro daqui a um mês e um dia. Não sei se com vocês, se vocês se inscreverem, mas marcamos aqui encontro no Café Pacopara para discutir o salvamento de animais marinhos, que é feito aqui bem próximo, no concelho de Ilhavo, pelo Centro de Reabilitação de Animais Marinhos. Obrigado.